Olá, caríssimo internauta, professor Ítalo Trigueiro, trabalhando com vocês questões ligadas à geografia, atualidades, vinculações geohistóricas, as ciências humanas de uma forma geral. Duas dicas de início eu gostaria de passar para você, caríssimo internauta. Que detalhes são esses tão importantes para qualquer prova, qualquer tipo de concurso no cenário nacional? Detalhes que aparecem volta e meia nas provas de ciências humanas. A interpretação de texto é fundamental, ok? Entenda que a banca pede muitas vezes o que está lá no texto, independente de concordar ou não, e muitas vezes de estar certo ou não, concorde sempre na questão com o que vai no texto, se a questão for de interpretação de texto. Um detalhe que a gente diz sempre para você, mas também não precisa espalhar para muita gente, não. Muitas vezes as questões trazem respostas que não estariam completamente corretas. Então a gente marca as menos erradas como verdadeira. Isso pode te ajudar lá na frente. E um outro detalhe fundamental é a questão ligada ao vocabulário. Olha, nas ciências humanas, na geografia, na história, nas atualidades, um detalhe é fundamental. Quase nada acontece por um só motivo. Então a gente tem sempre N motivos para que aquilo tenha ocorrido. Então, Trigueiro, me dá um exemplo. Por que que o território brasileiro se expandiu de 2.800.000 quilômetros quadrados lá do Tratado de Tordesilhas para hoje mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados? Pelo menos uns 3 ou 4 motivos você pode usar. A construção de fortificações e o movimento bandeirante se expandindo pelo território brasileiro, chegando até a Amazônia no século XVII. Detalhes como, por exemplo, os acordos e tratados internacionais fizeram com que a gente tivesse essa expansão. O arbitramento internacional, a participação do Barão do Rio Branco nas questões geopolíticas de formações de fronteira no Brasil. Tudo isso é motivo para a expansão territorial. Então eu te dei pelo menos 3 motivos. Se a prova, se a questão trouxer uma generalização, como por exemplo, termos que corriqueiramente aparecem em provas, consenso ou consensual, unânime, unanimidade, somente, todos, por si só, lembre-se disso, independente de banca, 99,99% dos casos a questão vai estar errada. Vai estar errada, fica a dica para você. Isso pode ajudar você na elaboração do seu tempo de prova, caríssimo. Porque, olhei a questão, vi lá, rapidinho passei para o item seguinte, esse aqui também está errado. Passei para o outro item, beleza, tem o mesmo termo lá, já resolvi a questão. Adianta para uma questão que pode ser mais difícil para você numa próxima questão. Então, fica essas 2 super dicas para você que está se preparando para algum concurso que tenha ciências humanas, que tenha geografia, que tenha atualidades, vinculações geohistóricas. Super dica para você, ok? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com você o quê? Orientação, pontos cardeais. Se oriente, meu rapaz, se oriente pela constelação do Cruzeiro do Sul ou o quê? Como é que eu faço para me orientar por essa constelação, Trigueiro? Do Cruzeiro do Sul. Quase que não sai, engasgou um pouquinho aqui, mas saiu. Lembre-se que as constelações são uma das formas de orientação, ok? A gente tem quantas formas de orientação? Na realidade, existem várias formas. Hoje, eu tenho equipamentos moderníssimos. Por exemplo, GPS. GPS é um sistema de orientação. Ele serve para outras coisas, inclusive, é usado até mesmo na agricultura, tá? Na chamada agricultura de precisão, para promover uma melhoria da safra. Lembre-se que não tem só o GPS como sistema, como modelo de localização. O GPS é um modelo americano, ele é um produto americano, tá? A Rússia tem um modelo, chama-se GLONASS, tá? A União Europeia tem um modelo chamado Galileu. A China acabou de lançar um modelo chamado Beidou, e ela pretende ter uma atuação tão grande quanto o GPS, apesar da gente não acreditar muito nos produtos chineses, dados os carros que chegam pra gente, né? O bom e velho Xing Ling, meu irmão, fique ligado. Mas cuidado, aparelho de localização, sistema de localização, a gente tem vários. Há muito tempo atrás, como é que eu me orientava, Trigueiro? Sextante, quartante, bússola, tudo isso poderia te levar a um modelo de orientação baseado nos astros.
Nós lembramos, por exemplo, das coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas essas que desde a antiguidade são trabalhadas, tá? Híparco já trabalhava isso da escola de Rhodes. A gente tem que lembrar também de dois outros indivíduos, Hecateu e Anaximandro, da escola de Tales de Mileto, né? Isso tudo para montar aquele plano cartesiano, latitude e longitude do sistema de localização. Então tudo isso é fundamental para você entender um pouquinho de localização. Mas eu gosto sempre de lembrar para você que o sistema de orientação, ele vai te remeter à tua infância, né? Tu vai voltar lá para a escolinha da tia Teteca, né? A construção do Castelinho do Guri, quando ela te orientava. Pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Trigueiro, sério mesmo, isso cai em prova. Pleno século XXI, camarada, pode ter certeza que cai, tá? Fique atento, a gente vai resolver algumas questões com esses pequenos detalhes e você vai ver que com certeza isso pode aparecer na tua prova. De início, eu vou te chamar para a gente fazer a leitura de um pequeno texto que tem aqui no nosso material, para a gente entender um pouco de orientação dentro da condição terrestre, beleza? Me segue, vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Você está vendo aqui um texto de um senhor chamado Nicolau Copérnico, né? É um qualquer aí na história, ok? Todo mundo deve lembrar desse indivíduo. Aí você está vendo orientação, e o texto diz o seguinte: a Terra gira em torno do Sol, ou gira em volta do Sol. O Sol é uma estrela entre bilhões de outras galáxias, e existem bilhões de galáxias como a nossa. O homem é um animal evoluído, mas no universo, por certo, existem outros, mais evoluídos. E de qualquer forma, o homem não é mais do que um pequenino habitante de um planeta. As coisas voltaram a seu lugar. E ainda que isso fira a vaidade dos homens, devemos admitir que somos minúsculos na imensidão de nossa galáxia. Beleza? Moçada, texto lido. Detalhe importante que eu gosto sempre de frisar é no iniciozinho desse texto, tá? A Terra gira em volta do Sol, né? A gente tem que lembrar que o movimento do Sol, ele é aparente, tá? Quem gira é a Terra, o Sol não gira. O movimento aparente é de onde para onde? Onde é que o Sol nasce? O Sol nasce no leste e vai se pôr aonde, Trigueiro? Vai se pôr no oeste. Já tenho 2 pontos cardeais. Portanto, se o Sol nasce no leste e se põe no oeste, mas o Sol não se mexe, a Terra gira de onde para onde? Em torno do seu próprio eixo, o movimento de rotação. Ele é contrário a esse movimento, portanto a Terra gira do oeste para o leste, ok? Se você leu aquele, né, clássico da literatura mundial, né, O Pequeno Príncipe, você vai lembrar do movimento dos acendedores de lampiões que começam lá na Austrália, né, migram ali para a China, depois vão para a Rússia, passam pela África, chegam até a Europa, depois, por fim, nas Américas, num movimento que nunca se confundia. Então fica a dica para você, né, dessa grande obra literária no cenário internacional, que serve para te orientar melhor, tranquilo? Eu gostaria de fazer um convite para você, que é você lembrar ou relembrar da tia Teteca, né, falando sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vamos aqui, eu vou trazer você aqui para a lousa para mostrar um pouquinho disso, ok? Pontos cardeais. Uma das primeiras lembranças que você tem que fazer, caríssimo internauta, é que esses pontos cardeais, eles formam ângulos de 90 graus, ok? Então você tem 90 graus na formação de ângulos dos pontos cardeais. Positivo? 90 graus, 90 graus. E quais são esses pontos cardeais que nós temos para trabalhar com você? Você tem o ponto cardeal norte, o ponto cardeal sul, o ponto cardeal leste ou este, o ponto cardeal
este ou oeste, ok? E aí fica sempre uma dica importante. Cuidado, caríssimo internauta. Quando você pensa no norte, no sul, no leste, no oeste, no leste, no oeste. Por quê? Isso é plano. É muito comum a gente perguntar para você onde é o norte, aí você aponta para cima. Para cima é o céu, Jesus Cristo, tudo isso, amém, está amarrado, ok? Lembre-se de um detalhe, isso é plano, galera. Então, norte, sul, leste, oeste, é aqui, ó, é no meu entorno, ok? Segue aqui. Lembra, norte, você pode chamar também de boreal. Você lembra daquele fenômeno eletromagnético chamado aurora boreal. Só pode ser vista onde? Lá no hemisfério norte. Lembre-se que também existe uma aurora austral. Austral, portanto, é o oposto do boreal, correto? Isso. Austral significa sul. Então caiu lá na prova os termos boreal ou austral, tanto um como o outro vai estar se referindo, no caso, ao norte, no caso, ao sul. Ainda podemos dizer que esse boreal pode ser chamado também de setentrional. Setentrional. E que o austral pode ser chamado também de meridional. Trigueiro, o leste ou o oeste será chamado de quê? Será chamado de nascente. Assim como o oeste será chamado de morrente. Não, tô brincando, tá? É poente mesmo, tá? Então você tem nascente e poente. Dica para você, 4 pontos cardeais formando ângulos de 90 graus. Ah, isso é fácil, por quê? Porque você lembra, lá no seu livro de geografia da 4ª série, 5ª série, que tinha aquela meninazinha assim, ó, né? Em cima da famosa rosa, que eu vou chegar já já, ele mostrar que rosa é essa. Então fica essa dica para você. Pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Trigueiro, quais são os pontos seguintes que nós vamos ter? A gente terá ainda os pontos colaterais. Rapaz, que pontos são esses, pelo amor de Deus? Colaterais. Co significa o quê? Junto. Junto à lateral. Você comemora a morte de alguém? Comemora, claro que comemora. Sobretudo daquele que você não gosta. Mas aquele que você gosta, você comemora também. Memorar significa lembrar. Co significa junto. Comemorar é lembrar junto de alguém que morreu. Colateral está junto a quê? A lateral, filho. Então, quando você pensar nos pontos, vou apagar aqui agora, hein? Colaterais, você vai lembrar de novos pontos que vão se formar, que estão a 45 graus agora. Você já tem o norte, você já tem o sul, você já tem o oeste e você já tem o oeste ou leste, ok? E agora, colateral, junta os pontos na lateral. Junta onde? Se o ângulo é de 90, nos cardeais, esse é de 45. Junta aqui, ó. Junta aqui, ó. Junta aqui e vamos juntar aqui também. Beleza. Quais são os pontos? Pega o norte, junta com oeste. Que ponto é esse? O ponto nordeste. Agora ficou fácil, né? A lógica é só seguir, tá? Pega o sul e junta com o oeste, o sudeste. Pega o sul, junta com o oeste, o sul do oeste. Pega o norte e junta com o oeste, o noroeste. Acabei de trabalhar com você agora a formação dos pontos colaterais. Ainda falta um conjunto de pontos, que seriam os subcolaterais. O que é que a gente vai fazer? Pegar o cardeal, juntar com o colateral e formar o subcolateral. Vamos dar uma olhadinha aqui? Como é que a gente vai formar esse ponto subcolateral? O cardeal, eu disse para você, forma ângulos de 90. O colateral de 45. O sub vai formar ângulos de 22 graus
e 30 minutos, de 22 graus e meio, ok? Então você vai juntar entre os pontos colaterais, ok? Junte os dois pontos que nós temos, beleza? E aí você vai ter o ponto norte que saiu daqui e o ponto nordeste que saiu daqui. Como é o nome desse ponto, Trigueiro? Norte, nordeste. Trigueiro, e esse? Este, nordeste. E esse? Este, sudeste. E esse? Sul, sudeste. Vamos seguir a sequência. Sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste, norte, noroeste. Ora, concluímos com isso aquela figura da qual eu me referi há pouco tempo, que é chamada de rosa dos ventos, ok? Rosa dos ventos, que você também pode chamar de quê? De rosa dos rumos, ok? São 16 pontos que a gente já marcou para vocês, com diversas direções, na realidade 32 sentidos. Portanto, a gente está formando aí, tá, a rosa dos ventos, que serve como base de localização para a gente em qualquer lugar do planeta. Positivo? Moçada, como eu disse a vocês, a gente não tem somente um tipo de sistema de localização. Eu quero que você me acompanhe para eu lhe mostrar mais um tipo de sistema de localização. Me segue aqui. Aí você está vendo o movimento, né, da Terra de rotação, ok? Que se dá em torno do próprio eixo, né? Leste-oeste, norte-sul. Aqui os pontos cardeais, os colaterais, os subcolaterais, que a gente já mostrou para você. Aqui o nosso movimento que a gente colocou de oeste para leste, o movimento de rotação da Terra. Mas olha aqui, né, uma curiosidade, que é o quê? A nossa querida bússola, ok? A bússola. A bússola, ela traz para a gente um norte que a gente chama de quê, Trigueiro? De norte geográfico ou de norte magnético. A bússola traz para a gente o norte magnético, ok? Que você está vendo na imagem ao lado. Norte magnético esse que é diferente do norte geográfico. Dica para você, qual é a diferença do norte magnético para o norte geográfico? O norte magnético é o que se dá em torno do eixo da Terra, enquanto o norte geográfico, perdão, é o que se dá em torno do eixo da Terra. O norte magnético é para onde a bússola vai estar apontando. Então existe uma diferença entre os dois. Positivo? Um detalhe simples, todo modelo de orientação que foi criado, a gente chama de modelo de orientação social, cultural, artificial, diferentemente, por exemplo, dos astros. Então a gente mostrou para você, tá, todo modelo de sistema de localização, desde os equipamentos que a gente já citou, até os principais pontos, no caso dos pontos cardeais. E agora o que é que a gente vai fazer? Não tem mais o que fazer, agora vamos exercitar, vamos resolver questão, e a gente vai desenrolar agora um modelo de questão que é muito cobrado em provas que a gente vê sempre por aí. Me siga na questão. Você está vendo aí? Moçada, vamos dar uma olhadinha aqui na questão para agente censitário Consulplan, ano de 2008. Você tem aí uma figura, a figura abaixo representa um mapa esquemático que deverá ser utilizado para a resolução da questão. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Tem uma projeçãozinha cartográfica aqui. E ele diz ainda o seguinte: sabendo que são 18 horas do dia 15/7/2008, é correto afirmar que os pontos A e D estão respectivamente localizados aonde, né? É o seguinte, ele fez aqui uma velha pegadinha, que é o quê? Ele trouxe uma data pra gente, 15 de julho
de 2008. Isso serve para quê? Para absolutamente nada na questão, ok? Então esquece isso daqui. Mas ele me trouxe essa informação, 18 horas. 18 horas, a gente costuma dizer que é o horário que o sol está se pondo, ok? É o horário que o sol se põe. Isso, óbvio, depende do fotoperíodo. Isso nas proximidades da linha do Equador, é mais ou menos o horário que o sol está se pondo. Se são 18 horas e o sol está se pondo, olha o que foi que ele fez aqui. Ele fez aquele solzinho lindo, né? Que falta só aqui a gente botar o sorriso dele. Agora pronto, ficou perfeito. Beleza, tá aí o solzinho lindo, maravilhoso. E ele está se pondo bem aqui. Você sabe que o sol se põe, moçada, aonde? No oeste, ok? E, consequentemente, ele vai nascer no leste. Essa trajetória leste-oeste, obrigatoriamente, faz com que o próximo ponto seja o ponto norte e o último ponto, o ponto sul. Então, você definiu as coordenadas geográficas aqui, né? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele pediu para eu identificar onde é que está o ponto A e onde é que está o ponto D. O ponto D ficou fácil, ele está no norte. E o ponto A? O ponto A está entre o sul e o oeste. E aí você lembra que a gente falou sobre os pontos colaterais. Portanto, se eu juntar o sul com o oeste, sudoeste. Portanto, sudoeste, o ponto A, norte, o ponto D. A opção correta é o item C de sucesso, meu irmão. Vamos seguindo, tá? Se você observar aqui, nós temos mais uma questãozinha que nos remete à mesma imagem da questão anterior. Então eu tenho, suponha que se realizará uma viagem cuja trajetória em linha reta será a partir do ponto F. Vamos voltar aqui para a imagem. Voltei para a imagem, ok? Está aqui o ponto F. Vamos limpar aqui as informações para que você consiga visualizar o ponto F. Beleza, está aqui o ponto F, ok? A gente sai do ponto F, passa para o ponto A, segue para o ponto B e depois para o ponto C. Então eu vou estar saindo do ponto F para o ponto A, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Ou seja, essa trajetória é o quê? Estou saindo daqui. Lembra? Leste, oeste, norte, sul. Positivo? Então eu estou saindo do F, eu estou seguindo em que rumo, trigueiro? Você vai seguir no rumo do oeste, ok? Você vai seguir no rumo do oeste. Estou indo para cá é o oeste. Daqui eu estou indo para que ponto, trigueiro? Você vai estar seguindo o ponto que está entre o norte e o leste, ok? Leste e norte. Portanto, esse ponto é o ponto nordeste. E você saiu do ponto B e está indo para o ponto C. Portanto, você está indo no sentido do ponto sul, ok? Portanto, caríssimo, a resposta correta da questão é o item A de I love you, ok? Moçada, com isso a gente vai encerrando esse nosso primeiro encontro, tá? Falamos sobre pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, meios de orientação. Mostrei para você duas questões cobradas em concursos anteriores e fica a super dica para você. Sistema de orientação, volta e meia, cai em prova. Um fortíssimo abraço e até o próximo encontro.